Boa noite. Que o Senhor te abençoe, que não te falte ânimo, força e principalmente fé, em o nome de Jesus. Diamantes do Senhor, como é difícil fazer qualquer coisa para o reino, né? Mas é tudo por este amor que Deus coloca no nosso coração, aleluia. É luta, mas é alegria também, porque Deus tem agido fortemente. Depois da meia-noite eu entro já em batalha espiritual por você. Mas eu venho com um estudo para a tua meditação noturna, muito interessante, com alguns versículos bíblicos, aonde você vai entender o que eu vou transmitir aqui agora. É tudo para o teu conhecimento espiritual, tá bom, pessoa bonita? É importante você prestar bastante atenção, você meditar. Eu tenho plena consciência que esse espaço aqui é uma igreja virtual do Senhor Jesus. Eu tenho plena consciência que eu darei conta a Deus de tudo que eu falar aqui a vocês sobre o reino dele, sobre a Trindade Santa, sobre os mistérios divinos. Eu tenho consciência, meus amores. E quero dizer que eu não falo nada, nada, nada sem a direção do Espírito Santo. Tudo que eu passar, ainda que outros servos e servas tenham conhecimento, ainda que eles também falem em algum vídeo, em alguma pregação, em alguma igreja, de placa, de parede, não só pela internet, ainda assim tudo é obra do Espírito Santo, porque o Espírito é o mesmo e ele que ensina, amém? É, eu sei que estou fazendo certo para Deus quando o aplauso acaba. Eu sempre soube, pelo Espírito Santo, meus amores, que o mundo odeia tudo e todos que são de Deus. Não espere alguém que junta multidões ao seu redor, que esse alguém realmente, de fato e de verdade, esteja fazendo certo para Deus, porque neste mundo, quem é de Deus não tem valor tanto assim. O que tem valor nos servos e servas para muitos é aquilo que Deus pode fazer para eles através do servo e da serva. Mas mesmo assim, não se espante, porque o mundo perseguiu a Cristo, vai perseguir seus servos e suas servas, com certeza. Mas enfim, né? Glória a Deus por isto, sinal que Deus está na minha vida. Porque há filhos e filhas do Deus vivo que precisam ser ministrados através da minha vida. Então eu estou aqui com a palavra do Espírito Santo para abençoar você. Sim, você que está me ouvindo agora. Amém? Antes eu quero dizer, gente, que a maturidade ela acontece na vida de alguém quando a pessoa até se decepciona, mas não discute, não cobra, não busca vingança, não vai atrás, não fica no pé. Você se afasta, muda sua consideração, muda o seu foco e segue a sua vida em paz. A prioridade muda, amém? A Bíblia fala que assim seria nos últimos dias, e assim tem acontecido, assim tem sido. Pelo menos na minha vida, não sei se na sua é igual, mas comigo é deste jeito. Mas Deus é mais. Aleluias. Ouçam, meus queridos, esta preciosidade de palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17.
Meu Deus, que palavra mais apropriada, ainda mais para estes dias que estamos chegando nos últimos dias antes que Jesus volte. Que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Coisa mais valiosa é a palavra do Senhor, é tremendo. A revelação que o Espírito Santo nos dá através desta palavra é preciosa demais. Olha só, ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe, ou seja, só Deus conhece. Gente do céu. Pessoa bonita, você conseguiu captar esta parte? E você conseguiu entender o significado desta palavra ao que aceita o Evangelho de Cristo? Conseguiu? Ai, se sim, que maravilha! Parabéns, Deus é contigo. Não conseguiu? Bem, não fique triste, que eu vou dividir contigo o que me foi revelado sobre este mistério, amém? Você já vai entender tudo. Veja, vamos assim falar direto aqui, papo reto. Bem, quando uma pessoa ouve o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, e crê, passa a acreditar neste Evangelho, e começa a confessar Cristo com a própria boca como o seu Senhor e Salvador, seu único intercessor junto a Deus. Depois a pessoa desce as águas do batismo, esta pessoa, ela deixa uma vida passada dela para trás. Uma vida que era antes cheia de tristezas, frustrações, sofrimentos, pecados, montanhas de pecados e todo tipo de sentimento ruim. Fica para trás. Aí alguém pode dizer assim: ah, Luísa, mas quem aceitou Jesus também tem sofrimento, luta. Tem, meu amor, tem, mas é diferente, porque não luta sozinho, sozinha, e Deus dá a vitória, e Deus põe no mar do esquecimento, Deus cura as feridas, tapa o sangramento, entendeu? É totalmente diferente. Você deixa de ser escravo daquele pecado, você deixa de ser refém daquele sofrimento. Tá entendendo? Aí a pessoa deixa lá atrás a velha criatura. E agora então ela passa a ser uma nova criatura. Ou seja, tudo se faz novo na vida dela. Inicia-se uma nova história agora com o Senhor Jesus, através da presença do Espírito Santo junto dela. O mundo espiritual, gente, passa a vê-la como uma nova criatura. Não é mais aquela pessoa que eles conheciam endereço, história, CPF, documentação, tudo que faz, a fraqueza, a fortaleza, os traumas, as alegrias, os sonhos, as banalidades. Não é mais. Com aquele nome que eles sabem de cor e salteado, o nome da pessoa, o endereço. Não é mais, porque cujo nome já não é mais o mesmo. Afinal, Deus trocou o nome da pessoa. O nome é outro que está escrito numa pedra branca lá no céu e que só o Senhor conhece. Ou seja, você está vendo aí? Quando você vai para Jesus, o Senhor troca o teu nome. Eu sou a Luísa, aqui no mundo natural. Todo mundo me conhece como a Luísa, neste plano. Mas para Deus, no dia que eu aceitei Jesus e tive um novo nascimento, Deus me deu um novo nome.
que só ele conhece. Ele escreveu numa pedra branca que está lá no céu, onde ele guarda para me entregar depois e revelar qual é o meu nome. Então veja, o seu nome verdadeiro, dado e guardado no céu por Deus, escrito na pedra branca, eles não sabem mais. Os demônios, as maldições, os feitiços, as bruxas, os guias, as entidades, o principado, a potestade, os príncipes, os demônios, tudo, não sabem mais. Não sabem mais quem é você, qual é o teu nome, porque eles olham para você e enxergam uma nova criatura. E o que acontece depois com a pessoa que teve seu nome mudado e escrito na pedra branca lá no céu por Deus? Ela nasce do Espírito Santo, nova criatura é. Ela se torna um cristão genuíno, uma cristã genuína. E o mundo espiritual para de atacá-la, porque para continuar atacando através de maldições hereditárias, por exemplo, maldições lançadas, pagas, faladas, desejadas, seria necessário as maldições, os feitiços, os demônios, os feiticeiros, as bruxas saberem qual é o nome dado por Deus, escrito na pedra branca a esta pessoa. Mas eles não têm como saber, porque isso só o Senhor Deus sabe. E a pessoa, além disso, além deles terem que descobrir este nome, a pessoa tem que continuar pecando, pois o mundo espiritual trabalha através do princípio da legalidade. Então, quando você peca, quando você dá brecha, o mundo espiritual tem autoridade para tocar em você. Olha aqui, ó. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 26 ao 28. Entendeu? Entendeu aí, pessoa bonita? Olha que tremendo, né? Ou seja, a maldição, ela é aniquilada pelo novo nascimento em Cristo Jesus. E se a maldição continua na vida da pessoa, então há algum motivo para ela continuar. Algo está errado. O mais provável é que esteja faltando o revestimento da luz divina de Jesus. É o mais provável, gente. Pode haver exceções? Pode, claro que pode. Neste mundo espiritual, tudo é possível. Tudo. Aí se diz, se não tem embasamento bíblico. Tenho. Jó, por exemplo, ele era um homem que andava correto diante de Deus. Fazia tudo certinho, estava ali no centro da vontade de Deus. Mas Deus permitiu que o diabo o peneirasse e tocasse em tudo que era dele, até no corpo físico dele ele adoeceu. Então pode haver exceção? Pode. Pode sim, gente, mas o mais provável é que a pessoa esteja com alguma brecha muito grande. Tem que viver o evangelho, entendeu? Através da conversão genuína, para ter a certeza de que não pode ser tocada mais pelo mal. Porque a verdadeira, para que a maldição seja exterminada, tem que haver a verdadeira conversão, entendeu? Porque, meus amores, as leis do mundo espiritual, elas são justas. E até quando elas querem ser injustas, elas têm que pedir permissão a Deus. Deus é o que permite ou não as coisas. E estas leis reconhecem os verdadeiros servos e servas, filhos e filhas de Deus. E como já disse, estas leis, elas trabalham com o princípio da legalidade. Olha,
os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, versículo 19. Ou seja, tudo está no controle de Deus e Ele nos dá chance. Ele coloca a bênção diante de nós para que a gente rejeite a maldição. Mas quem vive o Evangelho de Jesus não vive debaixo de encantamento, debaixo de maldição. Escute, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Números 23, 23. Gente, eu mesma tenho tanto testemunho a respeito disso, de pessoas que foram pagar a feiticeiros, foram em busca de entidades para vir contra mim, e eles falaram para a pessoa: não, nela a gente não pode tocar, a gente não pode mexer porque ela é do homem lá de cima. Isso não é incrível, não é tremendo, gente? Ai, eu fico maravilhada com esse Deus. Olha aqui, ó. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Números 23, 8. Tá vendo aí, gente? Olha a palavra, olha o testemunho meu que te falei. Mas se você está debaixo de maldições, ainda assim, se você está debaixo de maldições, há cura para você, a libertação, a salvação. A verdade que só há em Jesus Cristo irá libertar a sua vida. Só Ele pode te libertar, só Jesus. Veja, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. A palavra de Deus não pode mentir, gente. A maldição pega quase que certamente no joio da igreja, mas não pode tocar livremente no trigo da igreja, a não ser em exceções de que Deus permita por algum propósito. Quando se faz nova criatura, a maldição antiga é obrigada a sair. Pode vir maldições novas, bom, aí Deus tem seus mistérios para permitir, né? Portanto, agora, escute isso, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Tá vendo aí? O mundo espiritual precisa saber os novos nomes, pois a maldição e os demônios não sabem qual é o nome agora que você recebeu. Depois que você se converteu e o Senhor escreveu um novo nome para você numa pedra branca onde Ele guarda lá no céu. Nem a própria pessoa sabe. Deus não deixa nem você saber, nem eu saber. Só Ele conhece. Então não se pode tocar nesta pessoa. Não pode tocar em você, não pode tocar em mim. Porém, se nós não andarmos no caminho de Jesus, não há como se livrar das maldições e dos demônios, porque daí você abre legalidade a eles. Principalmente a maldição hereditária que vive agindo através da legalidade dada por um antepassado, de repente. Uma pessoa lá na nossa geração, lá atrás, sei lá, de tataravó ou antes, ou bisavó, não sei, fez algum pacto com demônios, morreu sem quebrar esse pacto, sem conhecer Jesus. Aí a legalidade, né? A legalidade para esses demônios ficarem na descendência, geração por geração, até que alguém quebre isso indo para Jesus. A maldição hereditária é terrível, gente. Porém, as pessoas são livres, são libertos quando também conhecerem a Jesus e abrirem mão do pecado. Só assim, então. Só desta forma, quando forem libertos do pecado. Gente, quebrar maldições não é difícil.
Uma pessoa capacitada em Cristo, com o dom, com a autoridade, pode orar e pode mandar aqueles demônios de maldições pegarem tudo que fazem contra a vida da pessoa e sair dela e ir direto para o inferno, que é o lugar deles. Mas se a pessoa não parar de pecar, não conhecer o Espírito Santo, não chamá-lo para fazer morada dentro de si, ela fica limpa por um tempo, porque alguém comprou em oração a briga dela com aquele mal, com aqueles demônios, só que depois o pecado os traz de volta para a vida da pessoa. Olha, gente, isso do pecado, da legalidade para maldição, ela serve para qualquer tipo de maldição, viu? Você sabia, por exemplo, que o pecado original de Adão e Eva é um tipo de maldição que foi para a humanidade? É por isso que a única forma do pecado ser quebrado numa pessoa é através da verdadeira conversão em Cristo Jesus. Porque se assim não for, os demônios que trazem as maldições podem ser expulsos, sim, como eu falei, através da oração, por alguém com autoridade para isso e que comprou a briga da outra pessoa. Mas na hora que não houver mais aquela pessoa orando e o amaldiçoado que foi liberto pecar novamente, o mal volta com tudo para cima dele, para dentro dele. E volta pior, hein? Traz 7 legiões com ele, 7 demônios piores. Verdade isso que estou te falando. Porque eles só saíram porque alguém comprou a briga em oração e jejum. Por um tempo, a pessoa fez isso em prol de quem estava amaldiçoado. Mas depois, na hora que ela para de orar, para de jejuar e o outro volta a pecar, porque não foi liberto do pecado, foi liberto da maldição, mas não buscou a Deus, não se converteu verdadeiramente, genuinamente, para buscar o batismo no Espírito Santo e o Espírito Santo fazer morada dentro dela e assim defendê-la de todo mal. Aí os demônios voltam, gente. Afinal, não houve conversão e nem batismo no Espírito Santo para Deus fazer morada e defender a pessoa das investidas do inimigo, entende? Pessoa bonita, o pecado é uma prisão que prende as pessoas até a morte. O pecado é pior que qualquer obra de feitiçaria. Te falo, é verdade. Porque a feitiçaria ela pode ser quebrada pela oração e o jejum. Já o pecado não, gente. O Senhor Jesus é o único que pode apagar os pecados de alguém. Ele ainda coloca o Espírito Santo na pessoa para que ela não peque mais. Você sabia que ele é tão, tão amado da gente, tão querido, que ele ainda faz isso. Ele nos protege através do Espírito Santo. E olha, gente, se você tem na família um filho, um conhecido, um marido, um parente, uma pessoa que se ame, que se queira bem, e ela não se converteu, não fez esse procedimento para se defender de maldições e demônios, eu quero dizer para você que não adianta brigar com esta pessoa porque ela não se converteu, pois certamente há demônios hereditários que impedem a conversão da pessoa e agem através da legalidade dada pelos pecados dela. Como resolver isso então, Luísa? Você me perguntou aí, né? Como ajudar? Eu falo para você. O combate deve acontecer no campo do sobrenatural, com a força do Senhor nosso Deus e Pai. Faça como a águia. Leve para os ares, para o alto, na região celestial de Deus, para você poder lutar contra isto, através das orações e jejuns. Também, se você sabe como expulsar demônios, faça isso. Você deve, aliás, fazer isto. Logo que a pessoa estiver liberta desses demônios e você mandar os demônios levar junto com eles as maldições que colocaram, aí a pessoa está livre para ouvir a Deus. Aí você vai falar de Deus no profundo, vai deixar o Espírito Santo agir. E vai falar da necessidade que ela tem de buscar o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça morada nela e haja uma conversão genuína. A grande e fatal diferença, gente, entre os convertidos, já que a diferença na autoridade e poder de um convertido para o outro
se dá não pelo tempo em que a pessoa está convertida, pelos anos, pela estrada somente, não, mas sim pela intimidade que um convertido tem com Deus diante do outro convertido. Tem que ter intimidade com Deus, tem que haver muita oração para falar com Deus para haver poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Bem? Esta é a palavra para você meditar e se aprofundar no conhecimento das coisas de Deus. Aleluia! Espero que tenha ajudado você, espero que você medite, busque de Deus, do Espírito Santo, para que o Senhor te ensine mais coisas e que você cresça e se liberte de todo esse mal e seja uma pessoa forte em Jesus. Tendo teu nome trocado, ficou curioso, curiosa? Eu morro de curiosidade para saber o nome que o Senhor me deu. Mas uma hora estarei lá, como vocês também, e aí a gente vai saber, vai se conhecer de fato quem somos, porque a única coisa que importa é quem somos para Deus. O resto é passageiro, é ilusório e não salva. Amém? Se você gostou da palavra, eu vou te pedir, compartilha, comenta, dá o seu like. Não deixe o diabo parar você, intimidar você. Continue se mostrando nesta igreja virtual do Senhor Jesus, porque você será abençoado, será abençoada. Amém? Caminhem comigo, gente. Eu amo vocês, me preocupo com vocês, oro por vocês e Deus sabe disso. Então também me tratem com carinho, com amor, estejam presentes, me ajudem, tá bom? Para que o canal cresça, para que esta igreja vá longe e ganhe muito mais almas para Jesus, que é o intuito do canal. Tirar as almas do engano e do caminho largo e rápido para o inferno. Amém? Se você não está inscrito, eu te convido, se inscreva. Vamos amar ter você na família aqui, junto com os diamantes do Senhor Jesus. E não esqueça de ativar o sininho para você saber sempre dos vídeos que eu posto, tá bem? Então, com Jesus, com esta meditação formidável que o Espírito Santo nos deu, seja feliz, vença, cresça em Deus. Tchau, até mais.